Olá você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, sou o seu professor de Direito Administrativo e eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de licitações e contratos. Gente, vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre outro tópico, que é o tópico que fala sobre a nulidade dos contratos, item 14.04.11. Seguinte, pessoal, olha só. Sobre a nulidade dos contratos, a gente vai analisar o que diz o artigo 147 e seguintes da nossa lei de licitações. E a gente precisa entender o seguinte, essa nulidade é o que a gente conversou na aula passada sobre a anulação, na aula de extinção, na verdade, não foi a aula passada, foi a aula retrasada, quando a gente falou das hipóteses de extinção do contrato administrativo. Eu falei para você que tem uma hipótese de extinção, que é a nulidade, que é a anulação, a partir do artigo 147. Gente, a anulação de um contrato administrativo, via de regra, se dá pela ilegalidade originária do contrato. Como assim, professor? Ela se dá porque o contrato administrativo ele já nasceu ilegal. É diferente de, por exemplo, na execução do contrato, a contratada ela pratica uma ilegalidade. Se na execução do contrato a contratada pratica uma ilegalidade, nós temos um caso de rescisão unilateral do contrato. É diferente, a gente já trabalhou sobre isso. Mas aqui não. Aqui é porque o contrato ele nasceu irregular. O contrato ele nasceu ilegal. Então se o contrato... Por que ele nasceu ilegal? Ora, pode ter sido por conta da licitação. Inclusive a própria lei diz assim, olha, o vício na licitação também induz o vício no contrato. Então pode ter sido porque houve uma ilegalidade na licitação, irregularidade, uma falcatrua que aconteceu lá no processo licitatório. Pode ter sido por conta de um erro na assinatura do contrato. O contrato foi construído de maneira ilegal. Ele foi redigido de maneira ilegal. Tem cláusula ilegal no contrato. Compreende? Então é motivo para nulidade. Ok, pessoal. Uma coisa que é muito importante que a lei traz também é o seguinte. Essa anulação do contrato administrativo, ela tem que ser feita antes de anular, antes da administração pública anular um contrato, ela tem que fazer uma análise de impacto anulatório. O que é análise de impacto anulatório? É analisar, gente, o que essa anulação vai acarretar de consequência. Ela tem que analisar isso, tem que ter um cuidado. Ela analisa quais são as consequências que serão resultantes dessa anulação. A própria lei fala, gente, que essa anulação ela tem que se revelar como medida de interesse público. Para o interesse público, vamos analisar apenas sobre o ponto de vista do interesse público. Para o interesse público, será que é boa essa anulação? Inclusive, a lei fala assim, olha, sobre esse ponto de vista de análise de impacto ambiental, essa anulação tem que se revelar medida de interesse público, principalmente tem que ser analisados esses seguintes aspectos aqui, ó. Esses são os aspectos que devem ser analisados sobre o interesse público da anulação. Vamos analisar o seguinte, olha. Analisam os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Se o contrato vai ser anulado, gente, então, obviamente, a execução ali vai ser atrasada, né? A execução vai ser atrasada. Então, quais são os impactos disso? Quais são os riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso na execução? Qual é a motivação social e ambiental do contrato? Isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado também o custo da deteriorização ou da perda das parcelas executadas. Se eu anular, eu perco tudo o que já aconteceu. Existem contratos, pessoal, que se forem anulados, tudo o que foi executado se perde. Existem outros contratos, outros tipos de contratos? Não. Por exemplo, uma obra, o que foi executado não se perde. Tá bom? A não ser que demore muito, para contratar outra empresa para executar. Aí a obra vai se deteriorar, mas a priori não. Deve-se analisar uma despesa necessária para a preservação das instalações e dos serviços já executados. Aqui sim. Aqui cabe na obra. Né? Faz a obra, deixa a obra lá. A metade da obra ficou lá. E a administração pública vai licitar para contratar outra empresa, isso demora meses. Ela tem que fazer manutenção daquela obra que já foi feita, daquela parcela de obra que foi feita. Tem que fazer a manutenção para que ele não fique abandonado, senão a obra vai se deteriorar. Tem que analisar também despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, as medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios, se der para sanear, gente, se der para sanear a irregularidade, para consertar a irregularidade, vamos consertar, essa é a ideia.
custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, obras ou parcelas envolvidas. Antes de anular, tem que se analisar o fechamento de... Olha que importante. Eu vou analisar o fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Tem que pensar nos empregos que estavam sendo gerados e não vão ser mais, que vão ser perdidos. Tem que se analisar o custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato. Tem custo, né, gente? Para fazer licitação tem custo. Para assinar um novo contrato tem custo. Então tem que se analisar isso também. E por último, se analisa o custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Nós temos aqui todos esses 11 critérios devem ser analisados, avaliados antes da administração ir lá e simplesmente anular. Tá bom? Então, essa análise de impacto anulatório e ela, depois que essa análise for feita, aí ela diz que a anulação ela é uma medida de interesse público também e aí anula o contrato administrativo. Beleza, gente. Nesse caso, se a gente identificar, avaliando, fazendo essa análise de impacto anulatório e percebendo que não é de interesse público, não é uma medida de interesse público que esse contrato seja anulado, nós vamos ter nesse caso uma mitigação da legalidade. Concorda comigo? Vai ter uma mitigação da legalidade. Porque se a gente fosse analisar friamente apenas sobre a prisma da legalidade, o contrato seria anulado. Mas a lei falou, peraí, vamos analisar outros aspectos. Analisa os postos de emprego que vão ser fechados, os impactos econômicos e financeiros, o custo para a nova licitação, analisa tudo isso. Se você analisar tudo isso e ver que não é de interesse público, não é tão interessante assim anular o contrato, não anula. E a gente vai mitigar um pouco a legalidade, flexibilizar a legalidade, beleza? Agora, lógico, mesmo nessa situação em que o contrato administrativo não for anulado, gente, isso não vai acarretar prejuízo da responsabilidade de quem gerou a anulação. Quem gerou a irregularidade, no caso, né? A irregularidade existe, a ilegalidade aconteceu. O contrato não foi anulado porque a gente analisou vários fatores aqui e a gente achou mais conveniente não anular. Mas a ilegalidade existiu. Quem deu causa a essa ilegalidade vai ser responsabilizado. Não vai ser eximido da responsabilidade, não. Beleza? Ok? A anulação, se a anulação acontecer, tem efeito ex tunc. O que é ex tunc, professor? É porque retroage. Gente, se a anulação não houver o saneamento dessa ilegalidade, a anulação de fato for feita, ela retroage e ela invalida todos os efeitos que esse contrato constituiu desde o momento de sua assinatura. Todos os efeitos que essa ilegalidade causou vai ser apagado tudo isso. Então o contrato inteiro, desde a sua origem, vai ser anulado e todos os efeitos desde a origem devem ser apagados, devem ser extintos. Aí a lei diz assim, olha, a regra é que é ex tunc. Porém, não sendo possível desfazer os efeitos passados, não é possível, a nulidade se resolve com a indenização de perdas e danos. Olha, a gente vai anular, beleza. Não tem como a gente retroagir ex tunc, não tem como a gente desfazer o que aconteceu. Então a gente pode estabelecer uma indenização de perdas e danos aqui a ser pago. Olha uma coisa muito interessante, gente. A lei prevê a possibilidade da modulação dos efeitos da anulação. O que é que significa isso? A lei diz assim, olha, a administração pode anular um contrato, mas ela pode dizer que os efeitos dessa anulação só vão começar a acontecer daqui a 6 meses, no máximo, para frente, mas no máximo até 6 meses. Então, por exemplo, eu tenho uma linha do tempo aqui, e o contrato foi assinado aqui, ó, assinatura do contrato. E aqui ele foi anulado, tá? Anulação. A lei diz que a regra é que a anulação volta, retroage para pagar tudo isso aqui. Mas a lei está dizendo também, pessoal, excepcionalmente, o que é que pode acontecer? Ora, excepcionalmente, ela anulou aqui, beleza. Mas ela pode jogar o efeito dessa anulação lá para frente, para começar apenas aqui, ó. Para anular apenas daqui para frente. Como assim, professor? É isso mesmo, ela anula agora e diz assim, olha, os efeitos dessa anulação vão acontecer apenas daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui no máximo 6 meses, tá? O prazo máximo da lei é de 6 meses. Então, naquele momento que ela anula, o contrato ainda vai estar vigente, o contrato ainda não vai ser extinto, só vai ser extinto de fato, mesmo anulado já, mas só vai ser extinto de fato daqui a um tempo que a lei fala que é no máximo 6 meses. Professor, qual é o objetivo? O objetivo, gente, é para fazer com que a continuidade do serviço não seja afetada, né? Por exemplo, eu tenho ali um serviço contínuo, um serviço de prestação de serviço de limpeza, um contrato
de prestação de serviço de limpeza para um órgão público. Ora, não pode parar, o órgão público não pode ficar sem limpeza. Aconteceu um problema, ela vai lá, anula esse contrato. Anulou. Mas ela não pode ficar sem limpeza, então o que é que ela faz? Eu vou anular o contrato e vou dizer que esse contrato, ele vai ficar, mesmo anulado, ele fica vigente ainda durante 4 meses. É o tempo que eu faço uma nova licitação e um novo contrato. E aí ela vai deixar esse contrato vigente até esse período, por exemplo, de 4 meses, 5 meses, 6 meses. E aí, quando termina essa vigência do contrato, mesmo depois que ele está anulado, depois que termina essa vigência dele, ela vai começar um novo contrato administrativo. Isso pode acontecer. É uma modulação dos efeitos. A lei não traz essa nomenclatura, mas a doutrina assim entende. Modulação dos efeitos de anulação. Anula agora, mas os efeitos dela começam lá na frente. Os efeitos da anulação começam lá na frente. Gente, a lei fala que a administração deve indenizar o particular pela execução até o momento da anulação e demais prejuízos comprovados. Seguinte, é uma obra, certo? O particular fez 30% da obra, ou 30% do serviço, enfim, fez 30% da execução, 30% do objeto do contrato. Aí a administração descobriu ilegalidade e anulou. Anulou o contrato, beleza. Mas o particular, ele já fez alguma coisa, ele já executou um percentual. A administração tem que pagar por isso que ele fez. Então, mesmo, pessoal, que essa anulação aconteça no comecinho do contrato, na metade, no final, não importa. O que ele executou, a administração tem que pagar. Por quê? A doutrina entende, isso está na lei, tá? Essa obrigação está na lei, mas a doutrina entende que essa obrigação legal decorre do enriquecimento sem causa, né, pessoal? Se a administração ela não fosse obrigada a pagar, então o que é que estava acontecendo? O particular foi lá, executou 50% do objeto, por exemplo, o contrato foi anulado, o particular sai, não recebe nada, e no final das contas a administração anulou o contrato, já tem 50% de uma obra, por exemplo, feita e não pagou nada por ela. Isso é o quê? Enriquecimento sem causa. Beleza? Tranquilo? Por isso que a lei fala, olha, não, a anulação, a nulidade contratual não exonera a administração de indenizar o particular pelas parcelas já feitas até o momento. E também, gente, demais prejuízos comprovados. Ele pode dizer, cara, olha, eu já comprei esse material aqui, ó, para fazer a obra inteira. Eu já cancelei outras obras que eu ia fazer, cancelei para dedicar essa obra aqui. Então, todo o prejuízo que o particular terá em virtude dessa anulação, se ele provar, ele vai ser indenizado. Salvo se tiver de má fé, tá, gente? E isso tudo vai acontecer, a administração vai indenizar pelas parcelas já construídas, já executadas, ela vai indenizar pelos prejuízos comprovados se o particular tiver de boa fé. Agora, se ele tiver de má fé, não. Como assim de má fé? Ora, ele deu causa. Vamos supor que ele deu causa à ilegalidade. Foi o próprio particular contratado que deu causa à ilegalidade do contrato. Se isso acontecer, a administração não precisa pagar mais nada. Não precisa indenizar nem pelas parcelas, nem pelos outros prejuízos. Beleza? Ok? Vamos ler o artigo 150 e depois a gente vai resolver a nossa questão. O artigo 150 diz: nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto. Todo contrato, gente, ele deve ter qual objeto contratual. É para uma obra? Diz a obra, pô. Diz, especifica. É uma escola. Qual a dimensão dessa escola? Qual o tamanho? Qual é o detalhamento dessa obra? Todos os detalhes do objeto tem que ter no contrato para evitar ilegalidade, para evitar problemas futuros. Gente, a causa de maior parte de nulidade contratual é porque existem muitos contratos mal redigidos na administração pública. Muitos contratos que são mal feitos mesmo. E aí chega lá na frente, aconteceu alguma coisa, precisa anular o contrato, porque ele foi mal construído. Então, a caracterização do objeto ela é um dos principais fatores de ilegalidade. É um dos principais fatores, pessoal, na prática, em que, é um dos principais motivos pelo qual o contrato chega a ser anulado. A galera não especifica, não detalha o objeto. Coloca uma coisa genérica, tem que botar especificamente, gente, tem que especificar, tem que detalhar. Além disso, tem que ter a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vicendas no exercício em que for realizada a contratação. Tem que indicar o orçamento. A licitação já precisa disso, o contrato também, né, gente? Vai contratar? Vai, beleza. Esse dinheiro que vai ser pago aqui vai sair de onde? Qual orçamento? De onde é essa previsão orçamentária? Tem que estar lá. Sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Beleza? Com isso daqui já dá pra gente fazer a nossa questão e encerrar o nosso tópico com uma questãozinha massa pra gente ver se aprendeu de fato aqui o conteúdo. A questão diz assim, pessoal, ó. Assinala a afirmativa que contém a informação correta sobre a nulidade dos contratos administrativos.
de acordo com a nova lei de licitações e contratos. Letra A. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá uma análise prévia do interesse público envolvido, beleza. E operará com efeitos ex nunc. Não, gente. Ex nunc é quando nunca retroage. Tá errado. Ex tunc, tá bom? Retroage. A regra é essa. Letra B. Será nula a contratação feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários, beleza? Para pagamento das parcelas contratuais, salvo se identificado o servidor que tiver lhe dado causa. Não, isso não existe, tá, gente? Não é. O objeto tem que ser descrito no contrato de maneira detalhada e o orçamento também. Não existe essa exceção. Não existe essa exceção. Por isso está errada a letra B. Letra C. A nulidade não exonerará a administração, não exime a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz. Ok. A administração vai ter que pagar. Bem como outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável. Perfeito, corretíssimo. Ou seja, desde que o prejuízo não tenha sido causado por ele, né? Se o prejuízo foi causado por ele, a administração não vai pagar. Se ele estava de má fé, a administração não vai pagar. Letra D. Caso a paralisação da execução ou anulação do contrato não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato, pela solução da irregularidade. Beleza, até aqui tudo bem. Sem a necessidade de indenização por perda de danos. Está errado, gente. A gente viu que existe a necessidade do pagamento de indenização por perda de dano. Se, por exemplo, se foi o particular que deu causa à ilegalidade, ela tem que indenizar. E aí, aqueles que tiverem prejuízo vão ter direito à indenização. Beleza? Tranquilo? Ficou claro para você? Show de bola? Eu vou deixar aqui o meu contato, se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar para você o meu Instagram, @profbrunolira, vai lá no Instagram, acessa e manda tua dúvida que eu estarei te respondendo. Beleza? Forte abraço, eu te encontro na próxima aula, quando a gente trabalha mais um tópico da nossa Lei de Licitações e Contratos. Valeu, até breve.